Então, pessoal, agora nós vamos voltar a falar de equilíbrio químico, tá? Só que a gente vai falar sobre o equilíbrio iônico, né? O que seria o equilíbrio iônico. E aí, pelo nome, a gente já sabe que equilíbrio iônico tem relação com o equilíbrio de íons, né? A gente pensa assim, íons, né? Iônico. Bom, os principais conceitos que a gente vai aprender seria a constante de acidez, que é o Ka, a constante de basicidade, que é o Kb, constante de ionização, que é o Ki, a lei da diluição, o que seria o pH e o pOH, o que é uma hidrólise salina e o que é a constante de hidrólise, que é o KH. Bom, equilíbrios iônicos, né? Por exemplo, a gente varia se a biodisponibilidade do alumínio ou o pH no solo e as hortênsias adquirem ampla gama de cores, né? Então a gente consegue ver aí as cores diferentes. Exemplo das representações para um ácido, por exemplo, a gente tem uma equação simplificada, HClO, tá? Em água, e aí a gente tem a formação do íon H+, né, aquoso, e ClO menos aquoso. A equação completa seria pegando esse mesmo ácido mais a água, formando o íon hidrônio, né, H3O+, mais ClO menos. Para uma base, né, nesse caso, para o hidróxido de amônio, a gente tem NH4OH com água, formando NH4 mais OH-. E a equação completa seria NH3 mais água, formando NH4 mais OH-. E aí a gente tem para o ácido hipocloroso, né, que seria aquele mesmo ácido que a gente viu lá na frente. Um equilíbrio, né, onde a gente tem esse ácido mais a água, formando o íon hidrônio mais o ânion ClO menos, mas a gente também pode ter o contrário, né? Por isso a gente coloca o equilíbrio aí. A gente pode ter esses reagentes formando esses produtos, tá? E aí, para o hidróxido de amônio, a mesma coisa. Aí a gente coloca em reações de equilíbrio. Quando a gente fala, né, uma das aplicações desse conceito de ácido-base é no controle da acidez do solo, por exemplo, né, que algumas culturas se desenvolvem melhor em sólidos ácidos, outras em básicos, e daí a necessidade de fazer o tratamento, né, com a cal, que é o que a gente chama de calagem, tá? E aí, voltando lá para as teorias de ácido-base, a gente tem a teoria de Bronsted-Lowry, onde a gente tem um conceito diferente para ácidos e bases. Então, a teoria de Bronsted-Lowry não é contrária a de Arrhenius, é mais ampla, tá? Mas ela não é contrária. Onde a gente tem a migração do íon H+, então a gente tem a migração desse H+, para a base, né? E aí a base seria aquele que recebeu o íon H+. Então, o ácido é quem doa o H+, e a base é quem recebe esse H+. E aí a reação inversa, né? A gente também vai ter a mesma coisa, né? O ácido vai doar esse H+ para a base, e aí aquele que doa é o ácido e aquele que recebe é a base. Tá? Seria o contrário, né? Ao invés de a gente ter o ácido, a gente tem o cátion e o ânion, mas ocorre a mesma coisa. E aí a gente tem um par conjugado, né? Onde a gente tem esse ácido 1 com a base 2 e a base 1 com ácido 2. A teoria né, ela é mais ampla, como eu falei, e aí a gente consegue observar isso em diversas reações, como o caso do NH3, né, que a gente sabe que é uma base, e aí a gente consegue adicionar um H+, formando NH4+, né, que é o caso do íon amônio, e aí ele seria uma base, o ácido seria a água, né, então perceba que a água ela pode ser ácida, ela pode ser básica, vai depender de qual reação a gente está falando. E aí a gente tem a base 1 par conjugado com o ácido 2 e o ácido 1 par conjugado com a base 2. E aí o ácido é aquele que cede o H+, formando a base conjugada, e a base é aquele que recebe o H+, formando o ácido conjugado. E para Lewis, né, que também é um conceito mais amplo ainda do que o de Bronsted, né, ácido é toda espécie capaz de receber par de elétron por meio da ligação dativa, tá? E base é aquela que é capaz de doar o par de elétrons. Então, se tem elétron livre ali, é capaz de doar aquele par de elétrons. Então, base de Lewis é
toda espécie que tem aquele par de elétron livre ali, e aquele par de elétron livre ele pode ser doado para outro, né, formando uma ligação, tá? Então, por exemplo, o H+, é um ácido porque ele vai receber esse par de elétrons por meio de ligação da ativa do Cl, e a água é uma base porque doa esse par de elétron, tá vendo? Tem par de elétron livre aqui, par de elétrons livres, né? E aí vai doar esse par de elétrons livres para o H, e aí vai formar aí o H3O+, tá? Então, base doa esse par de elétron e ácido recebe. Então, ácido para Arrhenius libera H+ em água, né? Bronços de Lowry amplia um pouco esse conceito, e aí a gente tem que ácido, na verdade, né, como a gente viu, é aquele que doa H+, né? E base é aquele que recebe o H+. E aí, para Lewis, né, que é o que a gente está vendo agora, a gente sabe que base é aquele que pode doar o par de elétron, ou seja, tem par de elétron livre, e ácido é aquele que vai receber esse par de elétron livre por meio da ligação dativa, ou seja, aquele par vem todo de um átomo só. Aí, experimentalmente a gente pode ver isso, né? A gente tem um ácido fluorídrico, lâmpada com brilho mais fraco, né, por conta da questão do tipo de ácido, e o ácido clorídrico é um ácido mais forte, a gente tem a lâmpada com brilho mais forte. E aí, na hora da gente montar essa constante, né, a gente já viu o Kc, que é a constante de concentração, né? Então, a gente tem a concentração dos produtos sobre a concentração de reagentes, considerando os aquosos e os gases, né? Aí a gente monta as constantes. E aí, o cálculo do grau de ionização é o número das moléculas que vão se ionizar ou se dissociar sobre o número das moléculas totais, ok? E aí, a gente pega, agora, já que a gente está falando de ácido, base, a gente pega a constante de acidez, né, ou constante de basicidade, seria o Ka e o Kb. Então, o Ka, né, que é a constante de ionização do ácido, seria o Kc vezes a concentração da água. Então, na verdade, a gente está considerando apenas esse HF aqui. Então, seria Ka igual a concentração de H3O+, vezes a concentração de F- sobre a concentração de HF. Tá? Então, a gente considera essa água, porque a gente está falando da constante de ionização do ácido apenas. E a gente vai ver aqui outro exemplo, né, do HCl, e aí a gente vai ver que, mesma coisa, não vai considerar o H2O, por quê? Porque, na verdade, o Ka já é a própria Kc vezes a concentração da água, e aí a gente chega a produtos sobre reagentes, igualzinho. Tá? Então, a gente pode dizer que quanto maior a constante de ionização de um ácido, ou seja, quanto maior o Ka, maior a concentração dos íons na solução, e aí vai gerar uma maior condutividade elétrica no sistema em equilíbrio. Então, os ácidos fracos apresentam valores de Ka iguais ou menores que a ordem de 10 a menos 5. E aí são considerados fracos. E aí a gente sabe que quanto maior o valor de Ka, mais forte aquele ácido é. Né? Aqui tem uns exemplos, né? E aí aqui ele vai falar, na verdade, porque, por exemplo, a gente tem o H3PO4, né? Ele é um ácido poliprótico, né? Eu tenho mais de um H, eu tenho vários Hs, e aí eu tenho várias constantes de acidez. Eu tenho a constante de acidez para a primeira ionização, a constante de acidez para a segunda ionização, cada vez que eu vou tirando um H para a terceira ionização. Tá? Então, sempre que eu vou tirando um H+, eu tenho uma constante de acidez. Eu vou considerando desse para cá, aí depois desse para cá, né? Sempre produto menos reagente. Menos reagente, ó, sobre reagente. Então, caso seja necessária, a constante de ionização da equação global, né, no geral, vai ser feita com base na equação genética. Então, eu tenho Ka1, né, Ka2 vezes Ka3 igual ao Ka total. Basicamente isso. Então, o raciocínio também é feito para a constante de basicidade, né, mesma coisa. A gente tem aqui o Kb, né, e aí a gente sabe que o Kb vai ser o NH3, a concentração Kc, né, vezes a concentração da água, que é o Kb, igual aos produtos sobre o reagente, que é o NH3.
Então, a gente também pode afirmar que quanto maior o Kb, mais forte é a base. Mesma coisa. A lei da diluição de Ostad, né? A gente vai ver aqui um cálculo que a gente faz. Então, considerando duas amostras de soluções de ácido fluorídrico, a 0,1 mol e a 0,5, e aí a gente vai pegar e fazer o cálculo com a concentração de H+ do equilíbrio. Então, 1 HF em água libera 1 H+ mais 1 F-. Então, para X mol de HF, né, formaria X mol de H+. Tá? Então, seria para 100%. E aí, para 8%, por exemplo, eu teria uma concentração aí, né, de H+. Então, essa concentração de H+ seria 8 vezes 8x, né? 8 vezes x sobre 100. E aí eu acharia o valor, né? E aí, generalizando, a gente vai ver que a lei da diluição, eu tenho a concentração de H+ é igual a alfa vezes a molaridade. Então, eu posso fazer dessa maneira toda, ou a gente generaliza como o grau de dissociação, né? Ou de ionização, vezes a molaridade. E aí a gente acha a concentração de H+. Então, para o cálculo da constante de ionização do eletrólito, aí a gente vai ver, né, a molaridade. No início a gente tem só a molaridade, né, concentração molar. Vai ver o quanto reagiu, então alfa vezes a molaridade, e aí vai formar os produtos, né, alfa vezes a molaridade, alfa vezes a molaridade. E aí no equilíbrio eu vou ter, né, como reagente a molaridade menos o que reagiu, que é a alfa molaridade, e aí a gente tem a alfa molaridade duas vezes, né, que seria alfa ao quadrado, e a molaridade também, e aí a gente chega aqui o Ki, que é a constante de ionização aqui, do eletrólito como alfa ao quadrado vezes a molaridade sobre 1 menos alfa. Então, essa é a lei de Ostad, tá? Que é válida para os monoácidos, tá? Ou seja, ácidos com um H só ou monobases, né? Então, a gente simplifica aqui como alfa ao quadrado vezes a molaridade sobre 1 menos alfa ou molaridade vezes alfa ao quadrado, tá? E ele é especialmente útil nas situações em que o grau de ionização é abaixo de 10%. Nesse caso, o denominador 1 menos alfa, né? Você pode acabar com ele e aí você usa esse caso aqui. Quando é acima de 10%, a gente usa esse aqui. Aí aqui a gente tem a variação do grau de ionização do ácido acético em função da concentração, né? Está mostrando graficamente o que ocorre. O indicador químico, né? Aí a gente vai falar agora dos indicadores. Ele é uma substância que tem uma determinada coloração e aí ele vai sofrer essa ionização e aí você vai mudar a coloração, né? E aí a gente usa esses indicadores para saber se a solução está ácida ou está básica. A gente chama de indicadores de pH, tá? E aí cada indicador de pH, ele tem uma faixa de pH e aí a gente já consegue prever qual seria basicamente a situação ali da solução. Tá? Então, por exemplo, a gente tem a fenolftaleína que ela é rosa quando está básico e transparente quando é ácido. Tá? E aí no equilíbrio, por exemplo, H+, mais o H- formando água. E aí a gente sabe que se eu tenho uma solução, eu pingo fenolftaleína e ela fica rosa, é porque ficou básica, né? E aí quanto mais forte for esse rosa, mais básico é, né? E aí mesma coisa, né? Quanto mais fraca for ficando rosa até ficar transparente, mais ácido é. Aí a gente tem diferentes indicadores de pH, tá? Por exemplo, a gente faz isso para tratar a piscina, né? Para saber se o pH tá ideal. Ok? E aí a autoionização da água, né? Você tem a água, né? Mais a água, né? Você tem várias moléculas de água. E aí uma água doa um H+ para o outro, ou seja, uma é ácido, outra é base. E aí você tem a formação do H3O+, e do OH-. Então a própria água ela vai se autoionizando, tá?
porque ela tem par de elétrons livres também, e aí dou o par de elétrons livres para o outro e forma o H3O+. Então, a gente consegue observar isso de duas maneiras diferentes. Tá? E aí, simplificando o equilíbrio químico da água, seria H2O formando o H+, e o OH-, né? E aí a gente tem a explicação do porquê que isso acontece, porque tem par de elétron livre que doa para o outro, né? E aí forma esses íons. Tá? E aí a expressão da constante de equilíbrio da água seria H+ vezes OH- sobre H2O. E aí, como esse H2O, né, vezes a constante que a gente viu lá na frente, é o próprio constante ali, seja do ácido ou da base, no caso da água a gente vai falar que é KW, né, cada água, constante de ionização da água. Então, Ki vezes H2O é igual a H+ e OH-. A explicação de ser só H+ e OH- é por conta aqui dessa água aqui, porque a gente sabe que todo K a gente está utilizando a água lá como multiplicação. Então, aqui não vai ser diferente. Né? E aí, o que acontece quando a gente adiciona um ácido ou uma base à água, né? A adição de um ácido qualquer, seja ele forte ou fraco, conduz a um aumento de H+. Isso vai fazer com que o equilíbrio da autoionização da água seja deslocado para a esquerda, tá? E aí isso consome uma fração de íons OH-. E aí o resultado é o seguinte, a constante vai aumentar, aqui a gente tem a constante, né, que é 10 elevado a menos 14, e a gente vai explicar o porquê isso. A concentração de H+ vai aumentar, de OH- vai diminuir. Portanto, em uma solução ácida, a gente vai ter H+ maior que OH-, ou seja, H+ maior que 10 a menos 7 e OH menor que 10 a menos 7. Tá? E aí, então, a gente tem a escala de pH, né, que é o potencial hidrogênio iônico, né, potencial de H+. Então, quando 10 é neutro, né? Então, 10 é neutro, ó, perdão. 7 é neutro, então 10 elevado a menos 7 seria neutro na escala de H+, ou seja, de pH. Todo mundo, né, de 1 a 6,9 é ácido e de 7,1 a 14 é base, tá? Ou seja, se é 10 a menos 7 significa que o pH é 7. Por quê? Porque isso é log, tá? Seria isso aqui, ó. Né, o pH é igual a menos log da concentração de H+, tá? Então, se eu tenho log de 10 a menos 7, eu tenho 7. Então, basicamente isso. E o pOH é a mesma coisa. O pOH é menos log da concentração de OH-. Só que aí é o contrário, né? Eu tenho ácido de 14 a 7,1 no pOH e básico de 6,9 a 0, né? O A1. Ok? Então, a gente consegue ver que a escala de pH e de pOH é de até 14. De 0 a 14. Tá? E resumidamente, né? A gente tem água pura. Quando a gente tem água pura é neutra, então o pH é 7. E aí, para pH 7 e pOH 7 é neutro. E aí, nas escalas, a gente tem sempre o contrário, né? De pH, a gente tem ácido antes de 7 e base depois do 7. E pOH, a gente tem ácido após o 7 e base antes do 7. Aí, aqui tá mostrando isso, né? Que é o contrário. Então, conclusões. Quanto maior a concentração do íon H+, maior a acidez do meio em questão e menor o pH. E quanto maior a concentração dos íons OH-, maior a basicidade, né? Porque eu tenho concentração de OH- em quantidade maior, e aí maior vai ser o pH medido, tá? Porque aí vai estar mais básico. E aí a gente está falando de pH, então por isso que quanto maior o pH, significa que mais básico é. Ok? E aí, como é que é medido esse pH em laboratório? Ou por indicadores de pH, né? Que a gente tem uma noção da faixa do pH que vai ter ali. Ou pelo pHmetro, que é um aparelhinho que a gente utiliza para saber exatamente qual é o pH da solução. A gente coloca ali dentro e espera o aparelho marcar. E aí, indicadores de pH, né? A gente tem diversos. Violeta de metila, azul de
de timol, alaranjado de metila, vermelho de metila, tornassol, azul de bromotimol, fenolftaleína, amarelo de alizarina, azul de cresil, vermelho de congo, verde de bromocresol, púrpura de difenol, timoftalina. Então aqui cada um tem, ó, amarelo, violeta, né? Aí tem uma faixa de viragem. E aí você sabe mais ou menos qual é o pH da solução. E aí você vai analisar cada solução, mais ou menos o pH que você quer descobrir, e aí você escolhe o indicador melhor, mais adequado ali para aquela solução. Tá? Aí a gente tem hidrólise salina, né? Quando a gente tem sais que geram uma solução ácida. Por exemplo, a solução aquosa de cloreto de amônio, né? NH4Cl. Alguns sais, como o cloreto de amônio, eles podem gerar alguma acidez. E aí, para a gente entender como que isso acontece, a gente vai precisar olhar para a autoionização da água. Que seria o H2O, formando H+, e OH-. E aí, quando a gente dissolve esse cloreto de amônio em água, ele sofre dissociação, né? Em NH4+ e Cl-. E aí, como o cátion presente na solução começa a capturar esses íons hidróxido, né? Isso acontece porque esse hidróxido produzido é uma base fraca, e aí ele tende a permanecer em água na sua forma não dissociada, né? Então, uma base fraca. E aí é uma espécie predominante nesse equilíbrio. E aí a gente consegue ver, né, que gera uma solução mais ácida, tá? E aí o meio fica ácido por conta disso, né? Que como o cátion amônio sofreu hidrólise, né, ou seja, em água sofreu aquela formação lá dos íons, o processo pode ser representado por esse equilíbrio, né, a autoionização da água, a gente forma então os íons, e aí esse íon em água forma aí a base e libera H+, e aí por isso o meio fica ácido, tá? Porque há a liberação desse H+ após a hidrólise, né? A formação desses íons aqui, da autoionização da água, se junta com os íons amônio, né? E aí a gente some com esse OH e aí forma a base, né? O hidróxido de amônio, e aí libera H+, e aí o meio vai ficar ácido. Logo, a constante da hidrólise vai ser KH, então KH é constante de hidrólise, e a gente considera a mesma coisa, produto sobre reagente. Tá? Genericamente, o KH é a mesma coisa que KW sobre KB. Essa acidez gerada, ela é suficiente para combater a alcalemia do sangue, por exemplo, de um paciente, que aí coloca o pH, né, como deveria estar. Aí, por exemplo, o íon cloreto ele não vai sofrer hidrólise como o amônio, né? Como que seria a hidrólise do cloreto? Então, a gente tem Cl- mais H+, e aí a espécie predominante no equilíbrio são esses íons, né? Aí forma HCl, que é um ácido forte. Como esse ácido clorídrico é forte, ele não tem a tendência de se apresentar ali na solução aquosa, tá? Ou seja, resumidamente, eletrólitos fortes em água ocorre separação de seus íons, né? Então, exemplo, ácidos fortes em água são altamente ionizados e bases fortes em água são altamente dissociados. Eletrólitos fracos em água são pouco separados, né, os seus íons. Então, ácidos fracos pouco ionizados e bases fracas pouco dissociadas. Da mesma maneira como o sangue pode apresentar essa alcalemia, pode também apresentar acidemia, ou seja, certo grau de acidez. E aí a solução que vai ser apresentada a esse paciente, por exemplo, pode ser de bicarbonato de sódio, tá? Aí a gente tem a dissociação do bicarbonato de sódio, e aí a gente vai analisar que a base e o ácido capaz de formar, né, o bicarbonato, né, a base que originou o NaOH, que é uma base forte, então eles não sofrem hidrólise, né, o Na+, e o ácido que o originou é o ácido carbônico, que é um ácido fraco, e aí eles sofrem hidrólise, né, e aí o que vai sofrer hidrólise aqui é o ácido. E aí a gente tem a mesma, né, que é a mesma coisa que a gente fez antes, a autoionização da água, né, com a hidrólise do
do HCO3-, e aí a gente vai ter a liberação de OH- no final, e aí o meio vai ficar básico. O KH é produto sobre reagente, e o KH aqui nesse caso vai ser KW sobre Ka, porque na verdade a hidrólise agora é em meio básico, então a gente vai considerar o Ka aqui embaixo. E aí a gente tem aqui outros exemplos, né? Que aí a gente tem levemente básico por conta das constantes, comparação. E aí como que a gente faz para calcular o pH ou o pOH de uma solução, né? Então, para um sal que gera solução ácida, a gente tem as seguintes equações, tá? KH vai ser KW sobre KB, então KH vai ser igual a alfa ao quadrado vezes a molaridade, que a gente já viu, ou concentração de H+ é igual a raiz quadrada de Ka vezes a molaridade, tá? A concentração na quantidade de matéria do cátion. E o KH, no caso da base, né? A gente vai ter KW sobre Ka, que é a mesma coisa que KH igual a alfa ao quadrado vezes a molaridade, mesma coisa. Só que agora a gente tem concentração de OH- igual a Ka vezes a molaridade. E aí o quadro resumo para a hidrólise, né? Sal com ânion, derivado de ácido forte, e cátion, derivado de ácido fraco, de base fraca. Hidrólise do cátion, tá? A captura de OH- e a solução, portanto, fica ácida. Aí a gente usa o Kb aí como denominador. Quando o sal tem o ânion derivado de um ácido fraco e um cátion derivado de uma base forte, ocorre a captura de H+, portanto a solução é básica, e a gente usa o Ka como denominador. Quando a gente tem ânion derivado de um ácido forte e cátion derivado de uma base forte, não há hidrólise, e aí a solução é neutra. E quando o sal tem o ânion derivado de um ácido fraco e o cátion de uma base fraca, a hidrólise do cátion e do ânion, e aí a solução fica levemente ácida ou levemente básica. Ok? E aí a gente no KH usa KW sobre Ka vezes Kp. Da mesma forma como a gente tem a constante da hidrólise, a gente também tem o grau da hidrólise, mesma coisa que a gente teria o grau de ionização ou de dissociação, que é definida como a quantidade hidrolisada, né, em mol sobre a quantidade total. Tá? E aí o alfa-H é um número que vai estar entre 0 e 1. Logo está entre 0 e 100%. E a gente termina então a parte de hidrólise e a parte de constantes de ionização. E aí seria calcular essas constantes, seria aplicar os valores das concentrações nas fórmulas. Ok, galera? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.